Mateus 28:19, a frase batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é inspirado por Deus? É uma frase inspirada por Deus ou é uma adulteração posterior? Bom, essa indagação ela tem sentido, gente. Por quê? Eu vou mostrar um dos motivos, né? Um dos motivos nesse artigo que eu escrevi é o que nós lemos num escrito que surgiu ali por volta do século XIV. Deixa eu passar aqui. Achei, ó. Esse escrito do século XIV, de Shem Tov, né, que era um rabino judeu ali, Shem Tov ben Isaac ibn Shaprut. Ele é um pesquisador, um tradutor, ele traduziu a Bíblia ali para o hebraico, né? Alguns dizem que era uma cópia de textos mais antigos. Pode ser realmente, mas eruditos dizem até que poderia ser a leitura original, né? No caso, o Evangelho de Mateus, por Shem Tov, ele tem nessa passagem a frase, né, do capítulo 28, versículo 19, mas ali não se vê a frase em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali você vai ver simplesmente assim: Kol hadevarim asher tziviti, todas as palavras que vos ordenei a vós, né, etechem, adolam, para sempre. E aí termina, não fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a partir disso, alguns dizem, isso é uma cópia de textos mais antigos. Isso aqui é do século XIV e tem se mencionado o texto hebraico de Shem Tov como sendo a prova de que os autógrafos, ou seja, os originais do Novo Testamento, não apresentavam a fórmula batismal trinitária, conforme dizem alguns. Mas tenha em mente, porém, que Shem Tov, aqui eu escrevi no meu artigo, né, viveu no século XIV. E há, sim, de fato, inúmeros textos bem mais antigos que apoiam a leitura de Mateus 28, 19 e 20. Tá? Então, as palavras de Shem Tov, elas têm sido usadas como base, né? Nesse artigo que eu escrevi, vamos lá no início desse artigo de novo. O título é esse aí, ó. Você pode encontrá-lo na internet digitando esse tema aqui. Então, aqui eu abordei esse assunto, mas por que a pergunta ela é relevante? Por mais motivos. Por exemplo, os trinitários, no decorrer dos séculos, fizeram várias edições do texto da Bíblia, vamos dizer assim. Edição que eu falo editar passagens. Eles adulteraram passagens aqui e ali, viu? Por exemplo, 1 João 5,7, os grandes eruditos evangélicos que são trinitários reconhecem que a frase lá que foi uma adulteração, 1 João 5,7. E não é o único texto, são bem uma par de textos, são dezenas de versículos que os trinitários, né, adulteraram ou enxertaram, tiraram de um evangelho e jogaram no outro. E esse artigo aqui não aborda esse assunto, mas vai falar sobre Mateus 28, 19 e 20. Então é por isso que a desconfiança existe, até porque a Bíblia não ensina a doutrina da Trindade. O próprio Daniel Wallace reconhece em sua gramática lá, ele fala da Greek Grammar, a gramática grega, in the personality of the Holy Spirit, e a personalidade do Espírito Santo. Ele fala, no final, no último parágrafo de seu artigo, o erudito trinitário, muito trinitário, por sinal, ele reconhece que não existe na Escritura a doutrina da Trindade. Ele acredita nela, mas ele mesmo reconhece, na Bíblia não tem explícito ali doutrina trinitária. Então nós vemos muitos debates na internet, é inútil da parte de trinitários tentando achar um texto que confirme de um modo explícito doutrina trinitária, ou de modo implícito, não existe. Não tem como. Ali é uma questão de você fazer um retalho, né? Pegar vários textos e começar a dar interpretação e dizer aqui, Trindade. Mas na verdade não há texto que prove Trindade, eu repito, Daniel Wallace confirma isso. Na sua obra, no seu artigo Greek Grammar and the Personality of the Holy Spirit, no último artigo, no último parágrafo, aliás. Então a desconfiança sempre vem. A desconfiança sempre vem. Mas então, analisem que interessante isso aqui que eu vou mostrar a respeito desse assunto de Mateus 28, 19. As evidências externas. Vamos lá sobre o que indica, por exemplo, Eusébio, né? É meio controverso, ele escreveu muito a respeito. Viveu por volta do século III, está vendo aqui? Mas vamos a um homem que realmente faz a diferença, Irineu. Irineu, para vocês terem uma ideia, ele era uma pessoa que foi instruída por Policarpo. E Policarpo foi instruído pelo apóstolo João. Policarpo viveu ali do ano 69, quando nasceu, até por volta do ano 150. Já fazia 50 anos, então, que o apóstolo João tinha morrido, quando Policarpo veio a falecer, segundo a tradição. Policarpo ensinou Irineu. E Irineu, gente, escreveu muita coisa, muita mesmo, que está disponível aí na internet em grego. E
homem, Irineu, que era cristão, né? Ou pelo menos tinha muitos conceitos cristãos, porque ali já estava na época do início da grande apostasia. Ele fala a seguinte frase em sua obra Contra Heresias, ao que ele diz, abre aspas, e de novo, dando aos discípulos o poder da regeneração em Deus, ele disse a eles, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aqui. Ele usa a expressão idêntica que nós encontramos em Mateus 28, 19 e 20, no texto grego, que todos usam como base para traduzir o chamado Novo Testamento. Tá bem? Tertuliano, que viveu ali no século II também, ele cita que as pessoas, né, deveriam ser batizadas no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ele viveu em que época? Antes do ano 200, tá vendo? Então, ele citou a passagem, evidentemente, de Mateus 28, 19, na frase em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não significa a pessoa aceitar que ali é uma trindade, porque ali, se a pessoa for ver, não está dizendo nada que indique uma tríade. Está reconhecendo apenas que a pessoa deve ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas em nome de... Eu já olhei, fui atrás de escritos gregos antigos, a gente vê muito, é muito comum, em nome da lei, por exemplo. Então, onomati tu nomos, no nome da lei, mais ou menos assim. Não estou lembrado das expressões, mas é muito comum falar em nome da lei. A lei é alguém? Não. Então, ali quer dizer a autoridade da lei. Então, quando fala em nome do Pai, é reconhecer a autoridade do Pai. Então é mais ou menos a ideia contida no texto, não é asseverando uma doutrina trinitária, até porque não existe um ensino claro de trindade, nem implícito nem explícito na Bíblia. Veja bem, aqui fala bastante coisa nesse artigo que eu escrevi sobre fontes extra-bíblicas, né, que são muito antigas, e que, portanto, joga o texto de Mateus 28, 19 como sendo mais antigo, né, do que as opiniões de muitos, né, sobre se é ou não a frase em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma frase canônica. Numa nota da página de Mateus 28, 19, a Bíblia de Jerusalém, ela fala sobre essa passagem, né? E diz assim, que essa fórmula, a forma trinitária, é um reflexo do uso litúrgico estabelecido mais tarde na comunidade primitiva. Tá bem? Eles costumam falar isso, né? Mas essa é uma opinião, né? Por quê? Porque vamos a um documento. Veja o que diz o Didaquê, século I. É datado como do século I, gente. É um escrito em grego, uma das mais antigas declarações não bíblicas da fé cristã. É um livro de 16 capítulos, bem curtos. O nome é Didaquê. É o ensino dos 12 Dodecaton Apostolon, né? Dos 12 apóstolos. Alguns datam como sendo antes do ano 100. E lá você vai encontrar o Didaquê, inclusive se você olhar aqui, tem um link nesse meu artigo que leva para o Didaquê. Ele trata de coisas que precisavam ser importantes e consideradas pelos cristãos, e entre estes lá fala o batismo, aí abre aspas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Opa! Então aqui já como que autentica o texto de Mateus 28, 19 e 20, a partir de uma fonte extra-bíblica. Um documento. Portanto, isso, além dos escritos de Irineu, né? Mais antigo ainda, nós temos o Didaquê. Tudo bem, vamos em frente, né? Aí vamos olhar aqui outras declarações, né? Além da opinião do século XIV, de Shentov, nós podemos encontrar aqui os manuscritos, por exemplo, o sinaítico, né? Ele apoia a leitura tradicional em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos falar sobre a NA 28. O que é a NA 28? O texto da Nestle Aland, ele foi um texto que eles pegaram todos os manuscritos, fizeram um aparato textual e falaram, vamos produzir um texto em grego, um texto gema, a partir dos melhores. Aí eles pegaram centenas e centenas de textos, fragmentos de textos em grego, seja manuscrito, seja papiro, né, ou pergaminho, tudo, e fizeram a NA 28. Hoje está na 29ª edição. Nós estamos na NA 29. Texto da Nestle Aland, o texto grego de Mateus 28, 19, 20, nessa gema, em grego, né, nesse resumo, tem a fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, é adotado como canônico, tá certo? Todas as versões da Bíblia hoje, você vai fazer uma tradução da Bíblia, você recorre ao NA 28 para traduzir de Mateus até Apocalipse. E nessa você tem a expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A NA 28, a NA começou no início do século XX, hoje já está na 29ª edição,
ela é um trabalho que foi um aprimoramento em cima do texto de Westcott e Hort, que também tinha a leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e era uma outra gema, produzida em 1881, texto crítico, respeitado e usado como base para se traduzir o Novo Testamento. Agora nós temos então, nesse texto da NA 28, gente, a NA 28, para se produzir a gema da NA 28, recorreram a várias passagens e textos em grego. E olha só, os 4 grandes unciais, você lembra? O manuscrito Vaticanus, que é me parece que é do 5º século, né? Nós temos o manuscrito Vaticanus, ele apresenta a frase Baptisa antes autus esto nomato patros, kai tu huiu, kai tu hagiu pneumatos. Está aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no manuscrito Vaticano. Tá certo? O sinaítico também apresenta essa leitura, o alexandrino e o vaticano. Todos são mais antigos e mais respeitados. São os 4 grandes unciais. Quais são? O Vaticanus, o Efraimi Rescriptus, o sinaítico e o alexandrino. Né? O sinaítico é do ano 300 e pouco, 4º século, e contém a leitura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui você vai encontrar nesse meu artigo, vamos lá em cima de novo, ó, pra você ter uma ideia. Olha, o tema do meu artigo para você procurar na internet, Mateus 28:19. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, inspirado por Deus ou adulteração posterior? Né? Você digita isso, você encontra esse meu artigo, que está no site Tradução do Novo Mundo Defendida. Um site de pesquisa dos idiomas originais da Bíblia e também variedades. O meu canal é Queruvina no YouTube, né? Aproveite e dá um like aí se gostou do artigo, que você já viu evidências claras de que o texto, na fórmula como nós conhecemos, ele é realmente canônico. Aqui você vai ver os links para os 4 grandes unciais, tá? Onde se apresenta, por exemplo, aqui até o alexandrino, olha. Por eutentes, aí baptizontes, autus esto nomato patros, kai tu huiu, kai tu hagius pneumatos. Apesar que eles abreviam, né, aqui a palavra espírito, eles abreviam, filho, eles abreviam, e Deus, aqui Pai, em nome do Pai, parece que eles abreviaram também, né? Tá bem? Portanto, nós encontramos vários manuscritos. Olha o Efraimi Rescripto, esse é um dos 4 grandes unciais. Baptizontes autus esto nomato patros, kai tu huiu, kai tu hagiu pneumatos. Tá vendo? A expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo sendo apresentada. Então, eu espero que este material possa ajudá-lo em sua avaliação pessoal do assunto. Então, eu acredito que a Comissão de Tradução da Bíblia das Testemunhas de Jeová e muitas outras recorreram à melhor evidência disponível ao produzirem o texto da tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. E as várias versões que colocaram Mateus 28, 19 e 20, com a expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles não estão fazendo algo que seria perpetuando uma adulteração trinitária, que são muitas, que de fato existem e cria suspeita. Mas estão seguindo o que o texto antigo diz, embora este texto não assevere a Trindade, porque não se pode, a partir desse texto, ensinar uma doutrina trinitária. Os próprios eruditos trinitários reconhecem isso. Isso aqui é uma questão de interpretação. Espero que tenha sido útil esse vídeo e um abraço a todos. Até o próximo assunto.